Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo panorâmico sobre a Bíblia. Por que panorâmico? A função, a finalidade desse vídeo é dar um entendimento geral para que nós possamos depois ler a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse e entender o que nós estamos lendo. Em primeiro lugar, Bíblia é uma coleção de livros e tem um diferencial, são livros escritos por autores diferentes. Por isso, nós precisamos entender como esses autores foram colocados nessa coleção e não acharmos que é uma mesma história escrita de começo ao fim, né? É diferente, por exemplo, de eu ler Harry Potter, onde cada livro foi escrito pela mesma autora e a saga do mesmo personagem e seus amigos. A Bíblia tem um fio condutor, mas esse fio condutor não está em um personagem, e sim está em Deus. Deus é o fio condutor que une Gênesis a Apocalipse. Nessa coleção de livros, nós temos duas grandes coleções, Antigo Testamento e Novo Testamento. Muito bem, já começamos a entender um pouco melhor. Na coleção do Antigo Testamento, nós podemos encontrar três tipos diferentes de livros. Livros históricos, vão tratar da história, livros proféticos, profecias, livros poéticos, poesia. Então, eu não posso ler um livro poético achando que eu estou lendo um livro histórico. Vai dar confusão e eu não vou entender nada. Bom, pois bem, Antigo Testamento, livros históricos, poéticos, proféticos. Dentre os livros históricos, nós podemos subdividir em eras, em épocas onde aquela história aconteceu. Se você não assistiu os vídeos anteriores, dê uma pausa, assista aos outros vídeos para que você entenda. A sequência das eras é o seguinte: criação, patriarcas, Êxodo, conquista, juízes, reino, exílio, retorno e silêncio. Nós vamos agora, então, para a última era dos livros históricos, que é a era do silêncio. O que acontece? No início, Deus falava diretamente com os homens. Nós temos a história de Moisés, que conversava com Deus, Adão, todos os relatos, Deus conversava diretamente com os homens. Depois, o ser humano precisou de um intermediário, que ele foi perdendo o contato com Deus. Aí vieram os profetas, que profeta não é só aquele que tem uma visão sobre o futuro, mas primordialmente aquele que fala em nome de Deus. Pois bem, o ser humano conseguiu perder mais contato ainda com Deus e nós vamos ver que na era do silêncio, por que silêncio? É porque durante 400 anos Deus não falou mais com o ser humano, nem através de seus profetas, nem diretamente. É claro que isso é uma alegoria, é uma visão do Antigo Testamento. Nós espíritas sabemos que não é isso exatamente o que acontece, mas é o relato dos livros históricos, que é uma simbologia da perda de contato do homem com Deus. Então, nós temos os fariseus e outros enterraram os israelitas no legalismo durante 400 anos.
eles ficaram preocupados apenas em cumprir regras e perderam a ideia de que os ensinamentos, as regras, eram simplesmente para indicarem o caminho a Deus. Assim como o dedo que aponta a lua não é a lua, as regras criadas não são o relacionamento com Deus, elas apenas servem para que seja apontada a direção para o nosso relacionamento com Deus. Na Era do Silêncio, nós temos 4 grandes assuntos. Primeiro, mudança de guarda, depois, seitas políticas, depois, seitas religiosas e quarto, esperança messiânica. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, a mudança de guarda, a marcha das nações. É um período onde o poder estava mudando de mãos. No final do Antigo Testamento, Jerusalém é governada pela Pérsia. Alexandre o Grande. Então, nós tínhamos Jerusalém, um povo poderoso que dominava outros povos. Então, a Pérsia invadiu Jerusalém e começou a dominar. Alexandre o Grande derrota os persas em 333 a.C. Estabelece a cultura e a língua gregas como uma força unificadora para aquela parte do mundo. Então, eles invadiram, dominaram e impuseram a língua e a cultura grega. Quando Alexandre morre, seu reino é dividido, mas a cultura helenista, a cultura grega, ainda é mais avançada e permanece a influência dominante. Só quando Roma conquista essa parte do mundo é que sua influência é introduzida. A marcha das nações passa da Pérsia para a Grécia e depois Roma. Nós não podemos deixar de lembrar que no período em que Jesus vivia, a Palestina era dominada pelos romanos. Sem esse entendimento, muita coisa se perde. Por exemplo, quando perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributo, impostos a Roma. Por quê? Porque na época eles eram dominados pelos romanos. Segunda parte, seitas políticas, os macabeus e os zelotes. Durante os 400 anos da Era do Silêncio, há judeus militantes que tentam se revoltar contra o domínio estrangeiro e fazem de Jerusalém e das áreas próximas da Judéia um país independente, entre eles os macabeus e os zelotes. É por isso que quando Jesus veio, eles acreditavam que ele seria um líder da revolta, de uma rebelião para libertar o povo judeu do domínio romano. Por isso eles não aceitaram Jesus como uma pessoa que veio trazer a liberdade espiritual e não política. 3. Seitas religiosas, fariseus e saduceus. Nós vamos entender agora, esses dois personagens que aparecem no Evangelho. São as seitas dos fariseus e as seitas dos saduceus. Há 2 partidos religiosos principais em Jerusalém durante essa época. Infelizmente, nenhum oferece muita orientação sobre a verdadeira espiritualidade, já que somente promovem um legalismo religioso de aderência externa às regras que ignoram as motivações e atitudes internas. Os fariseus são ortodoxos, querem seguir à risca.
e conservadores e incitam a separação entre eles e a sociedade secular. Eles querem ser separados para não se contaminarem. Os saduceus são mais liberais. São o partido da aristocracia de Jerusalém e usam a riqueza e a influência para manter calmas as águas políticas. Um conselho governamental, o Sinédrio, que é onde Jesus foi julgado, é formado por representantes tanto dos fariseus como dos saduceus, mas os dois grupos possuem pouco em comum, exceto o desejo por liberdade religiosa e, mais tarde, o antagonismo a Jesus de Nazaré. Viram por que é importante nós estudarmos não só o Novo Testamento como o Antigo? As coisas estão interligadas, não é uma coisa isolada da outra. Quarto, esperança messiânica, expectativas de um Salvador. O Messias, o Salvador, foi aquele profetizado por todo o Antigo Testamento que viria salvar os judeus. Alguns sentem que precisam de salvação espiritual e outros estavam procurando a salvação política. Pelas duas razões, a expectativa e a esperança pela vinda do Messias são fortes durante os 400 anos do silêncio. Eventos da Era do Silêncio parecem preparar especialmente o mundo para a vinda do Messias. Essa parte do mundo possui uma língua e uma cultura em comum, o que facilita a difusão da mensagem messiânica. O Império Romano trouxe paz militar a essa região, um extenso sistema de estradas e viagens marítimas e um governo comum. Assim, as pessoas podiam viajar muito sem interferência, o que Jesus fazia. Os judeus estão sofrendo perseguição e humilhação política, o que cria uma forte esperança e a expectativa de um Salvador. Então, nós temos aqui o final do Antigo Testamento, que é a Era do Silêncio, entre o último livro escrito no Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, passaram-se 400 anos. No próximo vídeo, nós vamos ver quais são os livros poéticos do Antigo Testamento. Até mais!